Pessoal, já dei autorização na gravação de hoje, tá? Deixa eu compartilhar a nossa fala aqui. Então, pessoal, na última aula, né, a gente fez uma introdução aí sobre o que que é o sistema elétrico potência. Aí vocês lembram que eu fiz um paralelo lá com a UC de instalações do CEP, que é o C de instalações do CEP, a gente falou do sistema elétrico como um todo, né? A gente falou onde a criação, né, a geração de energia, que existem vários dispositivos aí eletromecânicos, né, para você fazer essa conversão, né, e não necessariamente eletromecânico, né? A gente tem placa solar, a gente tem também é, a gente usa o calor, né? É o termo, acho que é termoiônico que chama. Aí ele não é eletromecânico, não, tá? O solar e esse que utiliza literalmente o calor, né? Que o solar ele usa o fóton, né? Já o que utiliza o calor é só a onda de calor que é criada aí. Às vezes eles utilizam até o sal, né? Para potencializar a transmissão, a quantidade de calor, né? A transmissão de calor aí. É tipo uma serpentina, né? Como se fosse uma serpentina de uma geladeira. A diferença é que a serpentina é que capta o calor e leva, né, lá para virar vapor aí e faz a conversão, tá? Então, a gente falou da geração, transmissão, distribuição. E aqui em projeto, especificamente, né, é óbvio que o tema que dá aula é projetos do CEP, né, do Sistema Elétrico de Potência. Porém, o que a gente discute aqui no curso de eletrotécnica é o de rede de distribuição, tá? Obviamente, temos aí o projeto de linha de transmissão, que até eu já adiantei esse assunto lá, a instalação do CEP, né? Que é basicamente é um fator geométrico, né? Você tem a abrangência aí do campo eletromagnético, né? Dependendo do nível de tensão. E essa abrangência aí requer uma estrutura, né? Uma estrutura que ultrapasse o raio de risco para que ele não eletrocute, né? Ou não curto-circuite o circuito e ele só transmita, né? Então, especificamente, a gente falou na aula passada do projeto, inclusive até pedi aí para o monitor e ao Atos colocar o material extra aqui, ó. Aqui está a página da Equatorial, né? Nada mais lógico que a gente utilizar a concessionária de energia local. Esse site aqui, o SICAP, eu lembro, estava dando uma olhada aqui, né, para ver o que que eu ainda não falei na aula passada para a gente abordar hoje, né? Essa página aqui, o SICAP, eu vou até copiar aqui da própria página, é uma página aí da concessionária local aí. Basicamente, depois que você finaliza seu curso de eletrotécnico, eu vou colocar ela em página completa aqui, porque aí aparece como eles não programaram com Flexbox aqui, então não é responsivo o suficiente aqui. Então, ó, você vem aqui nessa área contato, você pegou lá seu diploma, né, de eletrotécnico, você vai lá requerer aí o seu registro, né, no seu conselho, que no caso aí é o conselho regional aqui, né? Acho que é a seção 1, se eu não me engano, de Goiás. Depois que você requereu sua habilitação técnica, você vem aqui, ó, nessa página, o SICAP da Equatorial, vem aqui em contatos, tem aqui, ó, setor de, deixa eu ver, eles até retiraram o telefone. Antigamente tinha um telefone aqui. Então você vai enviar um e-mail. O que eu mandei era outro contato antigamente para a central de análise de projeto, né? Você vai solicitar, se eu não me engano, esse outro link aqui, que é no contato, né?
Esse solicitar acesso. Ah, tá aqui, ó. Na verdade, nem tinha isso daqui antigamente. Você tinha que entrar, você tinha que vir aqui no contato, ou ligar no telefone que nem tem mais aqui, ou então enviar um e-mail para a central de análise de projeto. Agora, no próprio navegador aqui da página, você vem aqui em solicitar acesso, aí coloca seu CPF, seu nome, sobrenome, o telefone, o e-mail que você quer receber e provavelmente a chave aí, né? Você vai repetir e você vai solicitar o acesso. Isso aqui é o cadastro profissional. Para que esse cadastro aqui, professor? Se o senhor falou na aula passada aí que a página, você vai lá na Equatorial, né? Equatorial Goiás, sempre coloca Goiás, viu? Porque senão inventa de cair lá para outra região da Equatorial. Deixa eu colocar em normas técnicas, né? O senhor não falou que sempre tem que vir nessa página aqui, no caso, quando você faz o projeto em conformidade com a Equatorial Goiás. Essa daqui é todo e qualquer projeto, seja predial, seja industrial, seja de rede de distribuição, que é o que a gente está abordando nessa última disciplina aqui do eletrotécnico. Você tem que fazer esse cadastro. Antigamente, não era necessário fazer o cadastro, era só você ter a carteirinha aí do conselho, né? Daí você entrava, você ia num setor, eu estou falando aqui de Goiânia, né? Você ia ali no setor aeroporto e tinha um local para você entregar os projetos. Daí eles te davam orientação, você comprava na papelaria uma pasta suspensa. Aí dava um roteiro para você, né? Hoje em dia, ele não é mais físico, ele é totalmente digital, principalmente aí depois da pandemia, né? Antes da Celg Distribuição ser assumida pela Enel, esse processo de digitalização já havia acontecido, tá? Então, você vai fazer essa solicitação de acesso para você ter um login e uma senha. Com esse login e a senha, você vai entrar e, por exemplo, vamos supor que você tenha feito. Lembra o projeto aí da semana passada que a gente analisou ele aí pronto? Lembra que eu tinha mudado a proposta da. Só um minutinho, deixa eu. Eu tenho que ir lá para a pasta de análise. Lembra que eu tinha. A proposta, vocês estão lembrados, né? A proposta da primeira atividade não é mais fazer o projeto, é pegar o projeto que está pronto e fazer a interpretação, a análise dele, tá? Até num primeiro momento, num curso de engenharia elétrica, eu não aconselho os alunos a fazerem de cara esse projeto, porque requer experiência, tá? Não é assim do dia para a noite que você. Ele é bem simples, tá? Mas não é do dia para a noite que você vai fazer. Você precisa, pelo menos, e olha que lá na engenharia elétrica, para cada disciplina, nós temos 6 meses. Você fica 6 meses numa disciplina, tá? Ela não é corrida igual a gente faz aí num curso de eletrotécnica. Então, 6 meses é mais do que tempo suficiente para a gente elaborar um projeto, mas num primeiro momento, né? A primeira vez na televisão que eu mostro para vocês tem que ser um projeto pronto, tá? Onde o pessoal faz estágio, mas eu estou falando estágio de verdade. Não é aqueles estágio mentiroso que o cidadão vai lá e fica só contando lista de material, pega lá uma planta baixa do tamanho de uma semana lá numa folha A0 e fica lá com um lápis, igual fazia lá em 1800 lá. Não, não é mais assim, tá? Se você está fazendo um estágio, já fez ou conhece alguém que fez nesse estilo, fala para ele capar o gato desse local. Esse local aí não quer te ensinar nada, ele só quer inventar serviço e não e de quebra não vai te ensinar nada.
Para você aprender, você tem que aprender a parte, o método científico e da engenharia, para a gente aprender a fazer projeto, é a partir de um projeto pronto. E daí a gente faz o conceito chamado engenharia reversa. A gente pega o projeto pronto e vai desmontando. Não tem aqui, ó, em Goiânia, a Robalto, né? Não é a Robalto, professor, o Atos, onde a gente compra lá, a gente monta. Se quiser montar um golzinho, você monta um golzinho inteiro na Robalto. Você vai ali na Vila Canaã ali, e aí você monta ele todinho. Do mesmo jeito, a gente pega um projeto pronto e disseca ele, vê a arquitetura primeiro, planta baixa, né? Planta de locação, vê para que que ela serve, se ela é de comer ou passar no cabelo, ver a simbologia do projeto, por que que tem poste circular, é porque existe, né? Então, a gente vê a estrutura do poste circular, do poste duplo T, né? Aquele quadradinho, né? Parece uma bolacha creme cracker. Então, a gente vê parte por parte. Daí, depois que a gente pega um projeto pronto, desmonta ele e remonta de novo, aí que a gente vai conceber um do zero. Esse é o método correto para você aprender, pelo menos, projeto na parte de elétrica, mecânica, engenharia civil. É sempre assim. Se alguém está te ensinando de outra forma aí, né, a gente tem que estudar essa forma, porque provavelmente esse profissional está equivocado. Porque o projeto, pessoal, ele tem uma densidade, né? Vocês já leram aqueles textos de livro aí, né? Que você lê uma frase ali, né? E aquela frase, às vezes, aí, por exemplo, você lê lá, né? O método Big O, o método Dijkstra, o método, quando você fala um método, às vezes existe um livro, um paper inteiro só sobre aquele método. Ou seja, apesar de você estar lendo uma palavra, né, uma ou duas palavras ali, você tem uma densidade dentro daquele texto. Então, você teria que ler um artigo científico ou ler um outro livro para você só entender o que quer dizer o Big O, por exemplo, ou o método de Dijkstra, tá bom? Então, é por isso que a gente está desmontando o projeto e remontando ele novamente, tá? Então, a gente viu aí que a gente faz a planta de locação, tá? A planta de locação, literalmente, ó, em muitos projetos você coloca aqui as coordenadas X e Y, né, do local onde está o poste. Eu mostrei o layout básico, né, o layout básico, mostrando o tamanho desse poste, a carga mecânica, ou seja, os esforços mecânicos, tanto horizontais como verticais, né, que ele suporta. Por exemplo, vamos lá na nossa pastinha de normas, eu vou pegar uma norma aqui só para gente. Essa daqui é antiga, tá, pessoal? Mas ela, como se diz, ela tem todos os desenhos aqui, ó. Lembra que eu falei que todo projeto de redes, essa rede aqui, eu não vou falar dela agora, não, mas só para vocês não ficarem curiosos, isso aqui é uma rede rural, tá? O pessoal apelidou ela de ruralzona. Ela é monofásica, tá? Ela não é trifásica. Ela é monofásica pelo simples motivo que uma rede rural, ela não tem, por exemplo, uma coisa é você ligar um cliente numa cidade, onde você tem uma malha como essa daqui, ó, uma malha complexa, cheia de postes, cheia de rede de média tensão, de baixa tensão, transformadores, imerso, né, nessa cidade. Outra coisa é lá no meio do mato, onde você tem uma única rede, né? Por exemplo, na época não era viável, não era economicamente viável eu gastar uma rede trifásica
né, colocando vários postes, colocando vários transformadores na rede rural, porque a rede rural, a princípio, né, a priori, ela não se paga. Como assim, professor? A rede rural, que casa que tem lá na roça, no meio da roça, para você, ou que indústria que existe lá no meio da roça? Eu sei que existe usina, né, a Goiás Açúcar e Álcool. Eu sei que existem diversas empresas aí no meio da chapada ali, né? Mas só que assim, é uma ou outra, né? Você não tem uma cidade inteira ali ansiosa por energia elétrica para justificar esse investimento. Aí por isso que criaram essa rede aqui, chamada rede rural ou tipo U, mais conhecido como a Rural Zona. A gente vai falar primeiro do básico aqui. Nós temos a rede, a mais antiga, né, que é a rede é, é, convencional, né, o apelido dela é convencional, e essa rede aqui, o cabo, esse cabo aqui que vocês estão vendo aqui, ó, basicamente nós temos a vista frontal, a vista superior, né, a lista de materiais aqui, tanto para 13,8 quanto para 34,5 kV, né? Então, a gente tem a lista de material para os dois tipos de rede. Basicamente, essa aqui é uma rede urbana, né? Hoje em dia, você tem rede trifásica, mas uma coisa é uma rede rural lá de 1950, 1960. Outra coisa é uma rede rural em pleno 2025, tá? É, ó, você tem demandas diferentes, você tem tecnologias diferentes. Ou seja, é um outro cenário econômico, tá? Não dá para a gente fazer essa comparação. Então, hoje em dia você tem, mas quando foi criado, era rede rural zona monofásica, média tensão na zona rural e trifásica, né? Tipo N, né? N de normal, né? Ela recebe esse nome, né? Ela recebe um apelido que é uma letra, né? Uma letra N, que simboliza a rede normal, e recebe um número. O número indica o formato que ela está instalada. Vocês estão vendo nesse projeto aqui, ó, que ela está aqui basicamente, a maioria está em linha reta. Eu sei que tem ângulo de 90 graus aqui, ó. Tem alguns ângulos aqui, ó, tá até falando 44 graus, né? Mas em linha reta, se eu quero construir uma rede elétrica em linha reta, eu construo ela, né? O pessoal fala de prumada, né? Na prumada reta, você coloca uma estrutura tipo um, tá? Então, N de normal, daí o eletricista, o engenheiro que vê lá no projeto N1 escrito, por exemplo, ele já lembra, então é uma rede normal, ela tem cruzeta de madeira, tem uma cruzeta de madeira, tem três isoladores que pode ser de vidro temperado, ele pode ser de cerâmica, pode ser até de polimérico, tá? Você tem três pinos para cruzeta, né? A cruzeta, essa madeira aqui, eu falei lá na aula passada, né? Ela pode ser de madeira, aquela pintada de verde clássica, né? Ela pode ser escura porque ela é polimérica e tem longarina metálica por dentro dela, né? Ela basicamente é de plástico, né? E ela pode ser de concreto armado, mas aí a de concreto armado, você não precisa dessa ferragem para estabilizar ela. A de concreto armado, é, ela já tem um rebaixo aqui, aí você instala, se for num poste duplo T, né? Você instala nesses dois parafusos aqui. Então, cada letra que eu vou vendo lá no projeto me conta uma história. Se eu tenho lá no projeto escrito N, né, N de navio e 2, quer dizer que eu vou fazer uma curva no projeto. Lembra que eu mostrei na aula passada? Ó, faz a curva, em vez de passar no meio do isolador, ele passa na saia no lado oposto, ou seja, no lado do isolador, no lado oposto onde você vai fazer a curva. Se você vai fazer a curva para a esquerda, você coloca o cabo junto com o pré-formado na saia do lado direito do isolador, tá?
E para esse caso, você tem que acrescentar mais uma cruzeta e mais 3 isolador, mais 3 pino para cruzeta de madeira, mais 3 pré-formado, tá? Ah, agora se está escrito lá, né? N3, né? N de navio 3, quer dizer que essa rede finalizou, né? Como dizia o Nerso da Capetinga, ela morreu. Então ela morreu aqui, ó, acabou a rede. Então você tem que finalizar ela com um isolador especial chamado isolador de disco ou isolador de suspensão, esse daqui. Do mesmo jeito, ele pode ser de vidro temperado, ele pode ser de cerâmica e tem uma alternativa polimérica que é chamado de bastão polimérico. Isolador tipo bastão polimérico. Tudo você vê aqui, né, na lista de materiais. A Equatorial tem também, só que as estruturas lá da Equatorial, né? Qual que é o problema aqui? Se fosse eu, o profissional escolhido aí para revisar, né, essas estruturas aqui para a concessionária local, eu iria mostrar primeiro as básicas. Toda rede, por mais complexa que ela seja, ela é uma mistura de uma rede tipo, né, de estruturas tipo um, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Não sai disso, tá? Ou ela é um, ou ela é 2, ou ela é 3, ou ela é 4. Salvo algumas que tem um transformador, né? Aí ela é chamada de CFTR, né? TR do transformador, e o CF é porque ela tem uma chave fusível, né? É o acrônimo para chave fusível. Tirando essas especiais, ou então uma que tem, lembra lá em instalação do CEP que eu comentei sobre o RA, né, o religador automático, ou chave, chama de chave interruptora também. Ele parece um transformador, ele está instalado. Eu até mostrei para vocês aqui um dele aqui. Beleza. Agora, nesse contexto, né, a desvantagem, né? Vamos ver a desvantagem dessa rede. O problema dessa rede aqui é quando eu preciso fazer um dos serviços comuns aí, a poda, por exemplo, é que essa poda ali na árvore, ela é muito agressiva, tá? Eu preciso, ó, só para vocês verem aqui, ó, vou pegar a estrutura tipo um aqui, ó. Vou pegar essa daqui, a 2 aqui, ó. A distância do centro do cabo, né, ali do isolador, até, por exemplo, aqui, ó, na estrutura tipo N, né, normal aqui, você tem a chamada fase do meio. Note que ela não está no meio, mas ela é chamada de do meio, tá? Tem a mais próxima da do meio, vocês estão vendo, ó. Inclusive, quando não tem unidade de medida, quer dizer que a unidade de medida, lá no início lá da norma, está falando é em milímetros. Então, 700 milímetros dá 70 centímetros. Então, ela tem a do meio, da mais próxima do meio, tem uma distância entre os cabos de 70 centímetros. Já do meio, a outra é chamada, como ela está mais longe, né? É a mais longe da do meio. Então, temos a fase do meio, temos a fase mais próxima da do meio e temos a fase mais longe da do meio. É desse jeito que ela é, a nomenclatura dela é feita, tá, pessoal? E a distância, embora não mostre aqui, ó, como eu tenho a distância entre uma furação e outra de 70 centímetros, quer dizer aqui, ó, por exemplo, ó, a distância aqui, ó, para essas duas furações é 70 e dessa outra para a chave, a fase mais longe da do meio é 70 também, né? Então 7 vezes 2, 14, dá 1,40 m, né? 1,40 m da, da do meio para mais longe da do meio. Então, imagina, você tem, ó, então, se a gente pegar aqui, ó, 7 vezes 3, 21, então a gente tem um pouco mais, tá vendo que tem 10 centímetros aqui, né? Então, se a gente pegar, ó, 7 vezes 3, 21, 2 metros, 2 metros e 10 mais 20 centímetros, 2 metros e 30. Então a gente tem 2 metros e 30 para desmatar na vegetação que a gente tem aí na rua, e isso traz um problema. Um outro problema que é pior do que o desmatamento agressivo, né, aí da vegetação urbana, é que esse cabo ele é nu.
quer dizer que ele não tem uma proteção polimérica em volta dele. Professor, então quer dizer que se ele relar, se ele tocar em qualquer coisa ou se ele ficar próximo, ele vai induzir tensão? Acertou, miserável. Isso mesmo. Ah, pera aí. Assim, mas por curiosidade, qual que é a tensão de cada cabo? É 13.800, né, professor? Errou feio, errou rude. Mas não é pecado você errar, tá bom? Mesmo porque eles não ficam, nem nos livros lá de engenharia, eles ficam falando qual que é a tensão, tá? Isso está escondido lá. É aproximadamente a da 13,8 aqui, ó. A tensão por cada fase, vamos supor, essa aqui é a fase A. Vamos supor que a rua está para esse lado aqui, ó. Não, melhor, a rua está para o outro lado, né? Pela lógica aqui. Aqui está a fase, aqui é a rua, né? Fase A, fase B e fase C. Cada fase é energizada com a tensão de aproximadamente 7.965 volts. Pai, professor, não é 3,8, não. Lembra lá em instalação predial, eu estou falando ó, no ouvido de vocês, vocês já estão até de saco cheio, desde lá de instalação predial, que nós temos a tensão monofásica, a tensão bifásica e a trifásica. Por padrão, não sei quem que inventou isso, sempre a gente fala, né, lá na baixa tensão, aí lembra que aparece dois valores, por exemplo, 127 barra 220, por exemplo, né? Então quer dizer que a menor é monofásica e a tensão maior, sempre a maior, às vezes ela, dependendo do equipamento, às vezes elas vão estar invertidas, vai estar 220 barra 127 ou 220 barra 380, né? Então sempre a menor é monofásica e a maior, eu não posso matar o português não, né? E a maior é bifásica, é duas fases. Professor, então quer dizer que nem mostra a tensão trifásica? Não. Você que vai ter que descobrir. Você vai ter que ir lá na calculadora e multiplicar a tensão bifásica, viu? A bifásica por raiz de 3. Então, tudo parte da monofásica. Se você quiser saber a bifásica, você multiplica ela por raiz de 3. Se você quer saber a trifásica, você multiplica por raiz de 3 também. Então, aqui, ó, se você pegar o monofásico da 13,8 kV, né? Você tem a tensão bifásica, que é o que dá o nome para a rede, ó, 7.965, né? Pode ser um pouco para mais, um pouco para menos, mas é mais ou menos esse valor. Vezes raiz quadrada de 3, viu? Não confunda com tensão de pico, tensão eficaz, viu? É outra parada. Tá vendo aqui, ó, 13.795, né? Então vamos aproximar para 13,8. Ah, então quer dizer que a tensão entre a fase A e B, A e C, B e C, por exemplo, é 13.800. Ah, então quer dizer que a rede de média tensão a nomenclatura dela é ainda mais pobre. Se na rede de baixa tensão sempre eu tenho um monofásico e uma barrinha, né, e o bifásico e às vezes eles estão na posição invertida ali, ou seja, sempre a tensão menor o monofásico, a tensão maior o bifásico. Já na rede de média tensão, ela é nomeada pela sua tensão bifásica. Por quê, professor? Nem imagino. É padrão, viu? É padrão desses engenheiros lá de 1.500, 1.600, vai brigar lá com, sei lá, com Nikola Tesla, né? Não sei por quê, só, como diria o Chicó, só sei que é assim, né? Então esse é o padrão. Toda rede de média tensão, o valor da tensão, ela é nomeada pela sua tensão bifásica entre duas fases, viu? Ah, então quer dizer, professor, se eu olhar lá naquela tabela de segurança lá do trabalho, lá da matéria lá de segurança, né? Por exemplo, vamos duplicar aqui, ó. Foi lá na matéria de segurança, ó, já tem aqui já na agulha pra gente aqui, ó.
Lembra aquela tabela que fica lá no final, lá nos anexos, né? Aqui, a tabela aqui, ó, falando, tensão, baixa tensão, né? Raio de risco, raio controlado. O raio de risco é o raio onde a influência eletromagnética ela alcança, né? Fisicamente ali, né? Então a 13,8, na verdade, por fase, ela está dentro desse raio de risco aqui, ó, é aproximadamente 7.900. Então vai estar entre 6 e 10. Então, por fase, o raio de risco é aproximadamente 35 centímetros. Então, quer dizer, professor, que existe um campo eletromagnético invisível aqui, né? A mais ou menos 35 centímetros, uma da outra aqui, ó, influenciando eletromagneticamente aqui, ó. Lembra lá a regra da mão direita, corrente, os dedos aqui que abarcam o cabo é o que? É a densidade de campo eletromagnético. Então, esse raio de risco, ele vai estar indo longe aqui, ó. Inclusive, ó, uma das fases que dá mais BO, que dá mais curto-circuito, é a fase do meio, porque você tem aqui, ó, vendo a vista superior aqui, ó, a mão francesa, ó, ela está bem próxima aqui, ó, do pino, né? E ancorada nesse parafuso aqui, ó. Se der um problema na isolação aqui, o que que vai acontecer? Ele vai energizar esse pino metálico. Esse pino metálico, ele está próximo do parafuso tipo máquina aqui, né? O cabeça quadrada. E aí ele pode o quê? Ele está segurando quem? A mão francesa plana. E a mão francesa plana está onde? Está no concreto armado. Aí pode acontecer um curto-circuito da fase B com a terra, né? Um curto-circuito fase terra. Ah, entendi, professor. Então, existe um padrão. Para solucionar esse problema, o pessoal criou, ó, eu já vou até aproveitar aqui, antes da gente analisar aqui a segunda tarefa, né? Para contextualizar vocês. Aqui, ó, deixa eu mostrar um projeto real, tá? Esse aqui, ó, peguei emprestado um colega aqui que analisa projeto para concessionária. Aí ele gentilmente, muito obrigado aí, gentilmente me cedeu aqui, ó, esse projeto que foi colocado para aprovação. Você está vendo aqui, ó, os IDs, né, os identificadores, identificador, tamanho do poste, carga mecânica que ele suporta, sigla que representa a rede de média tensão. Uai, professor, não tem N, tem um tal de CE. CE é a chamada rede compacta. Do mesmo jeito que a rede nua, né, a rede N, tem outras, viu? Outras nuas, a meio beco, a beco total, mas vamos focar só em uma para a gente entender qual que é a dinâmica. A rede compacta, ela pega todos os problemas que eu apontei aqui e gera uma solução. Por exemplo, qual que é o primeiro problema aqui? É esse cabo ser nu. Então, a rede compacta, ela tem um polímero em volta, que, ou seja, ela é como se fosse um cabo que a gente utiliza, né? Um cabo ou um fio que a gente utiliza em instalações de baixa tensão internas aí, né? Dentro de uma eletrocalha. Então, é um cabo de média tensão, só que projetado para ele não ser nu, né? Ah, então quer dizer, professor, se existe uma barreira em volta do cabo, quer dizer que esse campo eletromagnético, o raio de risco, ele vai ser menor. Isso mesmo, é isso que você está pensando aí. Ah, e a norma, já aproveitando aqui, ó, toda norma por exemplo, aqui, ó, a da Equatorial, é essa daqui, ó. Eu estou mostrando essa antiga da Celg, ó.
A da equatorial é essa. Lá para frente você vai ver um monte de estrutura aqui, ó. Olha, tem uns. Só que ela não é muito didática. Isso aqui é polimérica, ó. Dá muita informação, só que ela não é muito prática. Confesso que didaticamente ela não é muito boa, viu? Ela deixa muito a desejar, não mostra estrutura, tá? Mas assim, os cálculos aqui estão corretos, independente se ela não é boa, quem elaborou não elaborou com esmero adequado, né? Mas assim, ela não é muito didática, viu? Você já tem que ser um projetista já experiente para poder decifrar essa daqui. A NTC 06, a NTC 17, ela é bem simplona mesmo. Você na hora você entende. Então existe essa norma aqui que eu mostrei para vocês, ela é construída por cada concessionária de energia, tá? Através de uma norma maior, que é uma NBR. Ah, professor, então é aquela mesma história, é uma norma internacional. O Brasil compra, por exemplo, essa 15688, ela é a mais nova, né? A 54, é 54 alguma coisa, eu não me lembro de cabeça aqui, agora a gente vê isso aí. Ela não ela, ela já ela já foi descartada, né? Entrou em desuso. Agora a atual é essa daqui, a 15688, que fala sobre rede aérea, né? Com condutores nus. Basicamente, essa rede que eu estava mostrando agora há pouco aqui, ó. Aí a gente sempre tem o desenho, aí já ela é bem didática, tá? Aí sempre, deixa eu pegar na tipo 1 aqui, ó. Aí ela sempre mostra a opção, né, de uma rede nua com poste de seção circular, tá? Vocês estão vendo que o seção circular aqui, ó, ele tem uma cinta, ó. Como ela não tem furação, né? E o que eu estava mostrando para vocês é a nova aqui com poste duplo T. Então, o que que a concessionária faz? Nem toda estrutura que está dentro dessa norma, né, da 15688, é utilizada, assim, todas as estruturas para todas as concessionárias. Tem concessionária que utiliza, por exemplo, é, eles utilizam as básicas, né, que são as quatro, a tipo 1, a tipo 1 para ir em linha reta, tipo 2 para fazer curva, tipo 3 para finalizar a rede, ou iniciar ela, tá? E eu esqueci de, né? Só falta a tipo 4 aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Essa é a 3, né? Desculpa, eu tinha ido lá na 2, né? Essa é a 4. Na verdade, a 4, ela é a 3, só que dos dois lados. Como assim, professor? Vamos supor que você fez esse projeto aqui, ó. E aqui, ó, acabou a instalação elétrica. Aí vamos supor que do lado aqui abriu um loteamento novo, né? O loteamento Pableiras Dance. Acabei de inventar esse loteamento agora. Um loteamento novo, só pessoas, né, de fino trato que moram nesse loteamento. Então, eu preciso de infraestrutura para esse loteamento. O que que o projetista vai fazer? Ele vai pegar esse novo loteamento aqui, ó. Deixa eu pegar emprestado aqui o perfil aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, aqui, ó. Vou fazer de conta. Ele está aqui do lado, né? Aí o que que ele vai fazer? Não acabou numa rede tipo 3, ó, numa SI baixa tensão, né? SI3. Então eu vou ter que fazer o quê, ó? Vou até aproveitar esse poste aqui, ó. Deixa eu copiar. Aí o que que o projetista vai fazer? Ele vai transformar essa rede que outrora ela era uma tipo 3 numa tipo 4. A 3, vocês estão vendo que ela finalizou, ela morreu aqui, ó, não tem mais nada do outro lado. Aí o que que ele faz, ó? Faz um jump, né? Ou seja, um bypass aqui, um desvio da rede que finalizou e instala o isolador de suspensão do outro lado,
instala a porca olhal aqui, né? Ou um olhal para parafuso com uma porca máquina, né? Uma porca quadrada, e por aí vai, né? Ah, então quer dizer que a estrutura tipo 4 ela foi projetada para ampliar a infraestrutura de rede de distribuição. Acertou, miserável. Isso mesmo. É isso que você está imaginando aí. Ah, então existe a rede para ir em linha reta, que é a tipo 1. Existe a rede para você fazer curva, você instala uma tipo 2. A rede para você finalizar ou iniciar, né? Às vezes o cabo ele está vindo lá, ou aéreo ou subterrâneo, dependendo, né? Lá da subestação, se ele está vindo aéreo, ele vai passar por cima do muro da subestação. Então, ele vai ser ancorado numa rede tipo 3, aí dela vai derivar o restante da rede. Às vezes ele escolhe, se for uma rede nua, né? Existe uma N2, né? Que é para fazer curva, mas só que ela foi projetada para fazer ancoragem. Depois eu falo sobre esse tipo de rede aí. Mas são redes especiais. Antigamente eu achava que era o pessoal estava inventando moda, mas realmente está aqui na norma, tá? Aí para resolver o problema dessa rede nua, né, criaram a NBR, né, essa daqui, ó, a 15992, né? É uma rede chamada rede compacta. Então, todo o problema que eu anotei aqui, né? Você tem uma distância muito longa entre fases, né? Por quê? Porque o nível de tensão ele é alto. Aqui, nessa nova NBR aqui, né, a 15992, esse problema foi solucionado. Como assim, professor? Vamos lá para os tipos de rede. Está lá na frente. Ó, aqui, ó. Eu vou pegar a mais comum aqui, que é essa daqui, ó. Essa daqui é a rede tipo 1 da rede compacta. Os cabos, ó, aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar nela aqui, consigo. Aqui é a fase A, por exemplo, vamos supor que é a rua, né? Aqui está a calçada, né? A sarjeta aqui e a rua, tá? Pessoal, tem esse nome mesmo. Pessoal da engenharia. Não, e eu fui purista agora, viu? Só faltou um monóculo e uma xícara de chá agora aqui. Né? Sarjeta é o nome aqui, ó. É o nome dessa parte aqui. Então você tem a calçada, a sarjeta e você tem a rua aqui. Então aqui fica a fase A, fase B e aqui a fase C, tá? Você está vendo que comparado com a. Eu vou até desvencilhar uma da outra aqui, ó. Comparado com a rede de. Aqui, ó, lembra que tinha. Deixa eu desenhar aqui. Aqui eu tenho 70 centímetros, né? Aqui eu tenho por volta de 1,40 m, né? Ou seja, 1,4 metros, né? 140 centímetros. E aqui, ó, nessa rede aqui, ó, por o cabo ser coberto, né? Ele é coberto por um polímero. Na 13,8, a distância entre fases aqui, ó, essa peça aqui é chamada, o A18 aqui, ó, é chamada de espaçador losangular ou cavalo marinho, tá? Ela tem uma distância entre fases, como o cabo é coberto, de a 13,8 kV, de 40 centímetros. Viu? Não é 90 não, tá? Deixa eu melhorar aqui. De 40 centímetros aqui. Então, só o fato de eu colocar um polímero revestindo aqui esse cabo, olha o tanto que eu diminuí a distância entre uma fase e outra. Inclusive, essa rede aqui, a rede nua, né? Você normalmente só tem um único circuito. Como assim, professor? O único circuito trifásico, fase A, B e C, tá? Já para essa rede aqui,
eu posso ter, sabe quantos circuitos? Eu posso ter 4 circuitos trifásicos, ou seja, 3 fases desse lado, mais 3 desse outro aqui, ó. Eu colocaria um outro braço aqui, esse braço chama braço tipo L, tá? Um outro espaçador losangular aqui. Eu poderia ter uma logo abaixo aqui também, ó, com outro espaçador losangular, mais outra aqui, ó. Olha só o quanto de circuito que eu teria nesse poste e quantos clientes que eu poderia ligar nessa nova rede, que é menor, é menos agressiva, a poda na árvore é mínima, ou seja, você continua com a vegetação bonita, né? O impacto ambiental é menor, né? Pessoal lá do. Antigamente, só o engenheiro ambiental, acho que o yield de produção, se eu não me engano, podia fazer o chamado estudo, chama EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental. Hoje em dia, o engenheiro eletricista ele também pode fazer esse estudo, desde que ele seja dedicado a uma rede de distribuição ou uma linha de transmissão. Aí existe o estudo de impacto ambiental aplicado para engenharia elétrica, né? No quesito, por exemplo, você colocar uma estrutura tipo essa rede compacta, né, e diminuir o impacto ambiental aí, né, aumentar a cobertura vegetal aí na cidade, aumentar o nível de carbono e outras coisas mais aí, né? Então essa rede, ela veio para a demanda, pensa a demanda que a gente tinha lá em 1960. Pensa agora na demanda que a gente tem em pleno 2025, tá? A demanda é muito maior. A certeza que a gente tem é que essa demanda ela vai sempre aumentando, né? As pessoas vão nascendo aí, né? Eu sei que tem o crescimento vegetativo, né? Você tem a taxa de nascimentos, taxa de morte, e potencialmente cada cidadão desse aí que vai nascendo é um potencial consumidor, ou para uma residência própria, ou para um aluguel, ou um futuro aí dono de empresa, né? Então ele é um potencial consumidor. Então a certeza que a gente tem é que essa rede ela sempre vai evoluindo, sempre vai aumentando. Então chegaria uma hora que essa rede nua aqui, o problema que ela já causa tornaria-se muito maior, né? Por isso que eles inventaram e de fato, se não me falha a memória, pessoal, meu professor, tem um professor que ele estuda essa parte de sistema elétrico e de distribuição. Se não me falha a memória, a data dessa rede aqui, ó, sabe quando é que ela foi criada? Eu sei, professor, lá para a década de 2000, né? Pasmem, né? Tomara que vocês estejam sentados aí. É na década de 50. Como assim, professor? Eu não sei se eu comentei isso com vocês, né? Mas provavelmente, se eu não comentei, o professor de história de vocês comentou. Lembra que a Revolução Industrial aqui no Brasil foi tardia, né? Tardia por quê? Porque já existiu a primeira Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial que ocorreu aqui no Brasil, né? A tardia, basicamente, né? Eu vou usar as mesmas palavras do meu professor de história aí na época, né? Tudo que virou lixo para a grande potência Estados Unidos, agora virou luxo para a gente. Então, aqui antigamente não tinha energia, quando tinha era muito pouco, era muito concentrado nas capitais, né? Quando eles modernizaram a rede dele, o que que aconteceu? O que era lixo para eles, o que era tecnologia ultrapassada, virou novidade aqui para o Brasil, tá? Então, essa rede, pasme, é da década de 50, viu? Década de 50. Só, se não me falha a memória, aqui, só aqui em Goiânia, né? Eu só estou falando de Goiânia porque é onde eu conheço. A data da concessionária, que na época era a Celg, distribuição da rede compacta, é no ano, acho que de 2000, se não me falha a memória, ó. É a NTC,
17. Só para vocês dar uma observada aqui, ó. Ó o logo da Celg, é aquele antigão. É da década, deixa eu ver, ó, revisão 1, junho de 01, quer dizer, de 2001. Então, pelo menos pelos documentos que eu tenho aqui, né? Ela só foi aplicada aqui em Goiás, pode ser que lá na Eletropaulo na época, né, que hoje é Enel, né? Pode ser, né, CPFL, que ainda continua sendo CPFL, pode ser que ela tenha chegado antes, mas pelo menos aqui Goiás, né, na época Celg Distribuição, ela data de 2000 aí. Aí existem vários outros fatores também, né? Não é do dia para a noite que você troca uma rede estabelecida, né? Não, não digo estabelecida, né? Mas uma rede que já está montada, né? Uma rede que você já está funcionando, já está rodando, né? Agora, pessoal, eu vou pegar só um pouquinho do tempo aqui para a gente. Eu precisava dessa introdução aí para a gente analisar a atividade 2, tá? Já mostrei o site, né? O site aí do SICAP. Vou mostrar outras coisas aqui, ó. Então, vamos lá na nossa pasta aí de atividades, ó. Vamos baixar lá a atividade 2, ó. Ela tem duas etapas aqui, mas calma, calma que vocês vão entender rapidão. Deixa eu só ver, eu acho que ela. Se eu colocar extrair aqui. Ah, não. Eu vou colocar para extrair na própria pasta. É melhor. Pagando aqui para não. Vamos lá. Eu vou precisar. Deixa eu ver nos meus modelos aqui. Isso aqui, ó, já é a pasta do material complementar, né, que vai ajudar vocês a entender essa atividade, tá? Na primeira tarefa, né, vocês receberam aí o projeto tanto em DWG, né, no AutoCAD, como em PDF. Tranquilo? Ou seja, vocês não precisam fazer o projeto. Nesse caso aqui, vocês vão pegar o projeto pronto, juntamente comigo aqui, né, no EAD, e com o professor lá do presencial, interpretar ele, tá bom? Agora, o que que é atividade um? Atividade um, pessoal, eu vou ter que ajudar vocês aqui, ó. Isso daqui não é um formulário. É óbvio que se você imprimir ele, né, ele vai ficar como formulário. Na verdade, ele foi retirado dessa página aqui, ó, lá da NTC 08. Por isso que eu vou fornecer ela. Eu já até forneci, né? Fornecer ela para vocês. Está vendo essa pasta aqui, ó? Dá uma olhada para ela, ó. Cara crachá. Ela foi basicamente retirada aqui. Não foi exatamente essa, né? Mas vocês estão vendo, ó, tem um espaço aqui para você colocar um diagrama. Que diagrama é esse? Não sei. Calma, vamos ver. Tem um espaço aqui para você realizar um cálculo. Esse cálculo já foi feito, né? Agora a questão é entender como que ele foi concebido. Beleza, representação gráfica. O problema é que a tarefa de vocês aí, ó, isso aqui é uma imagem, foi um print, né? Se fosse eu que tivesse criado aqui, eu faria uma estrutura de tabela, né? Mas seus problemas acabaram. Eu fiz uma desse jeito para mostrar como é que é para vocês. Por isso que eu forneci, vou fornecer, né? Esse daqui, aí eu recriando a pasta. Ó. Eu recriei ela
Coloquei, ó, no formato aqui de tabela, tá? Para vocês entenderem o que que você vai extrair do projeto, tá bom? Aí você pensa, ah, professor, mas já está pronto. Não. A função, lembra que eu falei, a função dessa UC aqui não é mais você fazer do zero. Como é que você vai fazer do zero se você precisa de muito mais tempo do que o que a gente tem? E se você, né, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, só depois que o aluno aprende AutoCAD, mas AutoCAD 2D pesado, é que ele está pronto para desenhar, para fazer os cálculos aqui de maneira rápida. Não é assim do dia para a noite. Por isso que eu mudei o objetivo dessa UC. Não é mais fazer do zero, mas entender e desmontar um que está pronto para você ter o entendimento. Aí sim você ter a possibilidade de fazer do zero. Beleza? É isso. Você entender aonde que cada peça no quebra-cabeça vai ser colocada, tá? Então, a planilha aqui, ó, ela é baseada nessa daqui. Tem aluno que gosta de fazer nessa folha aqui. Então, eu aconselho, você vai aqui, ó, na hora que você clicar aqui, ó, tá vendo que é uma imagem, ó. Você clica nela aqui, ó, em alterar, né, a imagem aqui, ó. Você coloca atrás do texto. Por quê? Precisa entender aqui. Porque aqui, ó, por que que eu gosto de colocar aqui o parágrafo por cima aqui, ó, tá vendo? Ó, você vai dando espaçamento no parágrafo aqui, ó, aí você não enxerga nada, por isso que você tem que vir aqui em página inicial e visualizar o parágrafo para você conseguir escrever alguma coisa. Aí, por exemplo, ó, você quer colocar, olha o tanto que ia ser difícil. Você teria que colocar, espaçar direitinho aqui os cálculos. Ia ficar muito difícil para você. Por isso que eu recriei aqui, ó, com os espacinhos certinho. Aí eu fui tirando lá do projeto, tá? A simbologia aqui, ó, por exemplo. Essa aqui é a primeira parte aqui da tarefa aqui, ó. Esse processo de origem seria o protocolo lá do projeto. Projeto, por exemplo, vamos supor que fosse uma subestação, né? Subes 03, né? Ou seja, a subestação 3, né? A terceira que está sendo aprovada, aí barra ou traço, né? 25 ou 2025, né? Então quer dizer que é uma subestação, o subes quer dizer que é um projeto de subestação, tá? O 03 quer dizer que é o terceiro projeto que entrou lá para aprovação. E o 2025 foi o terceiro de 2025, tá? Então é a nomenclatura que você vai dar para o arquivo, né? Para o arquivo que você vai enviar, né, em PDF, né? No caso é em PDF lá para a concessionária local, né? O código do transformador, lembra que eu mostrei lá em instalação do CEP que tem uma placa que fica lá no transformador aqui, ó. Deixa eu salvar aqui. Por exemplo, isso aqui, ó, essa placa fica na rua aqui, ó. Ela mostra que tem um transformador na rua, né? O GN, quer dizer Goiânia. O 11 quer dizer que esse transformador é de posse da concessionária, ou seja, é um transformador que compõe o projeto aí do CEP, né, de distribuição. E aqui é o ID, é o identificador dele, né? Aqui colocou XH1-AN, né, e tal. Se eu não me engano, é porque foi um professor lá de Anápolis que me ajudou. Aí esse AN é porque aprovou na época lá na CELG Anápolis, tá? É, Aí, se eu não me engano, de Anápolis é AN, Goiânia é GN, Aparecida de Goiânia é AP, né? Aí os outras localidades eu não lembro de cabeça aqui, não. Então, o código do transformador é isso, né? Falando da onde que ele é, o ID, né? O número, se tiver um número aqui, você coloca aqui, tá?
A tensão primária, né, a 13,8, a secundária, tá vendo, ó, que o primário você só coloca a tensão bifásica e ele nem deixa isso explícito, não. Você que agora falta, né, poucas semanas para você virar um eletrotécnico, né? E o engenheiro aí que está me assistindo é que tem que saber isso. Isso é obrigação nossa, minha e sua, né? O BA1, né, a pessoa inadvertida aí que está andando no meio da rua, que não tem conhecimento nenhum, não é obrigada ela saber isso. Então, a tensão primária ela é a tensão bifásica, tá? 13,8. A secundária, o padrão, sempre o valor maior é o monofásico e o valor, ou o menor, né? É monofásico e o valor maior é bifásico. O alimentador, que é o tronco, da onde está saindo aqui, ó, é três condutores de 50. É porque tem as nomenclaturas, viu? Esse daqui, ó, dá 9,5 milímetros aqui, ó. A subestação, né? A subestação da onde que tá vindo, né? Aí eu inventei o nome aqui, tá? Eu e o professor lá do presencial na época, a gente inventou o nome para ela aqui, ó. Subestação, sei lá, XPT. Deixa eu ver, acho que ele tá aqui. Ele tá em algum lugar aqui. A gente colocou aqui, ó. Subestação XPT, período de cargas anual, né? Por exemplo, um cliente, igual eu coloquei aqui, ó, esse cliente industrial aqui, ó, que está no lote 6, por exemplo, que tem um transformador próprio, aí a placa que estaria aqui era GN21, né? Quer dizer que é um transformador no poste, só que de posse desse cliente que é industrial, né? O único cliente que tem demanda para ter um transformador próprio, só uma indústria ou um grande comércio aí, né? Então, esse anual quer dizer que o contrato de demanda ele vale por 12 meses, né? Então, em 12 meses, você pode tanto aumentar a sua carga atual, quanto diminuir a porcentagem dela, né? E depois que você faz isso, você tem mais um ano para ficar com aquela carga só depois desse outro ano, ou seja, anual que você troca ou não a sua modalidade lá. Você pode até trocar a tarifa, né? Tarifa, eles chamam de tarifa verde, tem a tarifa branca, que é mais nova, né? Tem a hora sazonal, tem a azul e por aí vai, né? O cálculo de queda de tensão aí, pessoal, por isso que eu preparei esse outro material aqui, ó. Quando vocês abrem aqui, ó, não sei se vocês vão identificar de cara aqui. Vocês já viram esse formulário em alguma disciplina de vocês, né? Como faz o Google lá, tempo, né? Onde vocês viram aí? Não sabe, né? Não, né, Moisés? Não sabe não, né? Esse formulário é lá da matéria de instalação, né? Não, projeto do industrial, tá? Uma das tarefas. A questão é que lá no industrial tem um rol aqui de tarefas A1, A2, A3, A4, e aqui não tem nada, né? Ele está vazio, está secão. O problema é que isso daqui depende do professor. É igual eu falei, se for o professor que ele nunca trabalhou na área, ele vai ficar reticente na hora de elaborar aqui. Mas não se preocupe, seus problemas acabaram. Eu elaborei mais material extra, isso mesmo. Material extra aqui, ó. Esse material extra aqui, ó, a outra aba, na primeira aba aqui, ó, aí vocês é que vão colocar do mesmo jeito, ó, a revisão, o formato, quanto que você vai pagar para o engenheiro, para o projetista, para o desenhista, se esse serviço aqui, ó, por exemplo, visita em campo, o pessoal do administrativo vai gastar alguma coisa? Não, é só o engenheiro que vai lá fazer a inspeção visual, né? Às vezes ele vai montar os piquetes. Professor, o que que é isso? Montar piquete. É isso daqui, ó. Você tem a planta de situação, né? Vamos supor que esse aqui é um loteamento novo, né? Esse é o loteamento aqui, né? O Palmeiras Dance. Você conhece esse loteamento? Novo, novíssimo. Condomínio de luxo. Então, esse loteamento aqui,
eu preciso marcar os pontos onde vão ficar os postes. Então, o engenheiro vem aqui em campo e ele marca esse ponto aqui, ele vem com. Antigamente o pessoal vinha com. Hoje em dia, não, só para marcar, você não precisa de um teodolito, não. Você pega um GPS aí, né, e marca. Tem um GPSzinho, um equipamento que o pessoal os novos modelos de teodolito tem isso, né? Aí ele vem nesse ponto aqui onde ele vai instalar o poste, né? Aí ele marca a visada dele aqui, aí ele vai registrar coordenada X, coordenada Y. Aí nessa visita de campo, ele vai fazer esse registro. Por exemplo, o projetista, ele vai fazer um croquis ali, né? Ele vai levantar um croquis, às vezes até o engenheiro, né? Aí o que que o desenhista vai fazer? Ele vai pegar os garranchos que o projetista fez ali num papel A4, né, num papel de pão, vai pegar o relatório do engenheiro, né, com os cálculos, as coordenadas x e y ali, né, que ele marcou ali no terreno, e ele vai começar a montar o quê? A montar o projeto, beleza? Aí esses são valores aleatórios que eu dei aqui para esse serviço, tá, pessoal? Eu não peguei, sei lá, tabela FIP, qualquer coisa do gênero, não. Aí eu coloquei só 8 passos. Lembra que lá na tabela de projeto do CEP tinha, acho que era 45 para tarefas diretamente ligadas à obra e tinha acho que mais umas 6 indiretamente ligadas à obra, né? Nesse caso aqui só tem tarefas direta e indireta. Eu não quis segregar as duas, não, viu? Estão todas aqui. Então a visita em campo é isso que está faltando aí na folha, né? Visita em campo, o deslocamento, né, do pessoal que vai lá em campo lá, né? Ou seja, vai utilizar o carro da empresa, né? Quanto que é a hora aí para o deslocamento, né? Aí, se esse projeto for num setor bem longe ali, né? Dependendo, hein? Elaboração do projeto, reunião com o cliente, né? Às vezes o cliente, ou ele é uma pessoa física, né? Que tem ele é esse pessoal rico aí que tem lote aí, né? Esses loteamento aqui em Goiânia. Ó, só para vocês terem uma ideia, o cara, o endinheirado que era dono de todo o loteamento ali onde fica o aeroporto, né? Ele doou aquela área. Ele não vendeu, viu? Ele doou. Tem que ter muito dinheiro para doar um lote daquele tamanho, né? Só que ele criou uma condição. Ele criou a condição que o aeroporto tivesse o nome da mãe dele. Ou seja, Aeroporto Santa Genoveva, Dona Genoveva, né? Viu? Aula de eletrotécnica também é história. Então, essa foi a condição. Eu dou o lote, só que vocês, né, têm que colocar o nome lá do loteamento, né, do aeroporto, né? No caso, foi um aeroporto que construiu ali. O nome da minha mãe, né? A outra condição podia ser, ó, me dá 2 milhões de reais, eu te dou o lote, né? Ou seja, eu estou vendendo. Então depende aí lá do contrato que foi lavrado aí, né? Então, projeto arquitetônico, aqui no caso, né, é o projeto elétrico mesmo, né? Mas você precisa, geralmente, o arquitetônico, você pega ele com a prefeitura, tá? Lá no site lá da prefeitura, existe uma planta igual aquela que eu mostrei na aula passada, né? Uma chamada planta de situação. Aí essa planta de situação, você vai pegar só a parte do loteamento, vai copiar e cola ali, né? E aí você faz o projeto em cima da planta de situação. Então, esse é o arquitetônico. Projeto das estruturas. Basicamente, o projeto das estruturas é você ou olhar na NBR, né? Ou na 15992, ou na 15688, né? Se for uma rede nua, né? Se for rede compacta, é a 15992, né? O diagrama funcional e diagrama dos cabos, né? Beleza. O que que é esse diagrama funcional aí, professor? Diagrama funcional é esse daqui, ó. Basicamente, lá no. Aqui, ó. Não tem esse espaço lá na folha, né? Eu fiz o print, né? O print screen aqui, ó.
e coloquei o diagrama funcional mostrando as quedas de tensão, né, do transformador. Ó, essa rede, essa malha aqui, ela é um anel, né? Lembra que eu falei lá de arquiteturas, né? É uma rede em anel dessa região do projeto aqui, né? Aqui eu coloquei os cálculos, né? Eu só fiz um print screen, né? Do projeto em si que está aqui, tá? Aí, como um bônus, eu aproveitei na outra aba, eu coloquei os cálculos, né? O cálculo desse projeto, né? E eu até coloquei aqui, ó, valores da tabela 9, página 50, NTC 08. Eu não sei qual que é a página, né, da Equatorial, porque eu nunca fiz projeto, ainda não fiz da Equatorial, né? Então eu coloquei, por isso que eu estou fornecendo a norma antiga, mas é pelo menos aonde eu sei onde que estão os cálculos, os coeficientes, tá? Então aqui, ó, tem, inclusive, ó, eu coloquei o algoritmo aqui, ó, a célula O7, ó, você pega o E, né, o índice E aqui, ó, que é o total aqui das cargas, né, vezes o Q7, que é quer ver aqui, ó, ó, esse aqui, ó, lá na própria norma tem isso aqui, ó, pessoal. Por isso que ela fornece essa tabela aqui, ó. O índice A aqui, ó, aí primária ou secundária. No caso, esse projeto aqui é de rede secundária, tá? A partir de um transformador, eu pego a rede secundária ou de baixa tensão. Por isso que só tem o secundário aqui, ó. Aí tem o índice B aqui, ó, o comprimento. O índice C é a tensão distribuída no trecho, né? O índice D é acumulada no fim do trecho. Aqui o índice E é o total. Isso tudo é relacionado à carga. Carga distribuída no trecho, carga acumulada no trecho e carga total nesse trecho aqui, né? Ou seja, que trecho é esse, professor? Você está vendo aqui, ó, do T até A. T até A é onde? É do transformador até o ponto A. Ó, o trecho T, ó, até o A. Lembra que lá na tarefa 1 tem a distância da rua, sei lá, ó, Avenida José Seba, né? É Rua A, Rua B, não, que é Rua A ainda, ó, Rua A com a Avenida José Seba. Lá no projeto tá falando que ela tem tantos metros, né? Então o cálculo ele envolve, ó, do transformador até o ponto A, eu tenho a distância de 38 metros, tá bom? É, por ter uma tabela aqui, ó, que por essa carga de 1 kVA é um índice que tem tem na tabela. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, não coloquei aqui. Mas tem uma tabela aí que mostra esse índice qual que é a demanda, né, a carga em kilovolt-ampere que vai ser alocada para cada um desses lotes, né, ou para cada um dessas residências, que tudo é um planejamento para residencial, tá bom? Então, nesse lado aqui, eu coloquei as quedas de tensão, tá? Com as fórmulas que está na própria folha, né? Essa fórmula não foi eu que inventei, é a folha, né? É a fórmula que a concessionária fornece aí para gente, tá bom? Então tem aqui, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, cargas, né, condutores, né? Que condutor que foi utilizado? Escolhi o de 70 milímetros aqui, ó. Escolhi o de 70 milímetros que tem um fator de potência de 0,9, né? Tem outros com fatores menores, mas eu escolhi esse daqui, né? Então, ó, e a análise é percentual aqui, né? Se der até 3%, ok, né? E aqui, ó, se vocês perceberem aqui, ó, aqui é no primeiro trecho, e a partir do momento aqui, ó, isso aqui é individual no trecho, tá vendo que o primeiro trecho do T, do transformador até o A, vocês estão vendo que deu o mesmo valor aqui, ó.
Já do A para o B, por que que deu esse valor aqui, ó? Porque eu fiz a soma. Então, na verdade, isso daqui é no trecho individual, do A até o B. Aqui é o somatório. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a célula, né, R7 com até a 8 aqui, ó. Então, eu somei o trecho T até o A e o A até o B e deu esse valor. Então, aqui é o unitário, é por trecho, viu? É a porcentagem pelo trecho, e aqui é o total, né? Aqui, obviamente, deu igual que foi no início do cálculo. Aí depois foi só aumentando, ó. Isso daqui é para literalmente vocês verem a fórmula, ver como tudo funciona, beleza? Então é isso. Material extra para vocês, para ajudar vocês a analisar, né? Não só a tarefa, para fazer a tarefa, mas para juntamente com o professor do presencial revisar esses cálculos e mostrar como que tudo é feito para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Desculpa eu ter ido um pouquinho a mais aí no tempo, né? Mas foi necessário. Ainda mais que a gente está na última UC, né? É fundamental, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou parando aqui a gravação. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Até amanhã vai estar disponível tanto a web aula quanto o material extra da análise da atividade 2, tá? Para aqui o compartilhamento. Fiquem com Deus, tá?